Era meia-noite em Lisboa, e o grito de sua mãe ecoou pela casa antiga de azulejos: "Você é uma vergonha para esta família." Segundos depois, a porta da frente bateu com violência, e Miguel, seu primo, fugiu para a rua chuvosa, deixando para trás um segredo que destruiria tudo o que João conhecia. Aquela noite, o beijo roubado à beira do Tejo havia-se transformado em uma bomba relógio, explodindo anos de mentiras e silêncios. Desde criança, João sempre soube que era diferente. Cresceu em uma família conservadora de Almada, onde o pai, um pescador tradicional, pregava valores rígidos sobre masculinidade e dever familiar. Aos 25 anos, João trabalhava como professor de história em uma escola secundária, escondendo sua orientação sexual como se fosse um crime. Ele via os amigos se casarem, terem filhos, enquanto ele lutava contra o vazio interno, questionando se valia a pena arriscar tudo por uma verdade que poderia isolá-lo. Miguel, por outro lado, era o oposto, 28 anos, casado com Ana há 2 anos, trabalhando como engenheiro em uma empresa de construção em Setúbal. Ele era o primo perfeito, o homem que todos admiravam, heterossexual, confiante, pai em potencial. Mas algo mudara durante aquela viagem de pesca no Douro, no verão passado. Tudo começou inocentemente. A família organizara uma reunião anual em Vila Real, onde o rio serpenteava pelas vinhas. João e Miguel, que não se viam há meses, decidiram pescar sozinhos à tarde. O sol batia forte na água, e o ar cheirava a terra úmida. Eles riam de memórias antigas, bebendo vinho do porto de uma garrafa velha. "Lembra quando éramos miúdos e tentávamos pescar com as mãos?" disse Miguel, jogando a linha. João assentiu, mas seu coração acelerou ao notar o jeito como Miguel o olhava, não como um primo, mas como alguém que via além da fachada. Conforme o dia avançava, a conversa deepened. Miguel confessou frustrações no casamento. Ana queria filhos, mas ele se sentia preso, questionando se era isso que realmente desejava. "Às vezes, sinto que vivo a vida de outra pessoa", murmurou ele, os olhos fixos no horizonte. João, impulsionado pelo vinho e pela empatia, abriu-se um pouco. "Eu entendo. Eu também escondo coisas que me corroem por dentro." Foi aí que Miguel se virou, e em um impulso, seus lábios tocaram os de João. O beijo foi breve, mas elétrico, carregado de anos de tensão reprimida. João recuou, chocado. "O que você está fazendo? Você é casado." Miguel, pálido, balbuciou: "Eu não sei. Foi um erro." Naquela noite, de volta à casa da família, o segredo os consumia. João não conseguia dormir, revivendo o momento, questionando se Miguel sentia o mesmo ou se era apenas confusão. No dia seguinte, eles evitaram um ao outro, mas o dano estava feito. Miguel voltou para Setúbal com Ana, e João para Lisboa, carregando o peso da atração não resolvida. Meses se passaram, com mensagens esporádicas que disfarçavam o turmoil interno. "Foi só um momento de fraqueza", escreveu Miguel uma vez. Mas João sabia que era mais, era o início de uma crise que abalaria suas vidas. Agora, naquela noite fatídica em Lisboa, tudo veio à tona. Ana descobrira mensagens no telefone de Miguel, nada explícito, mas o suficiente para suspeitar. Ela confrontara a sogra, que por sua vez chamou João para uma conversa familiar. Mas Miguel, em pânico, confessou tudo à tia, mãe de João, em um acesso de culpa. "Eu beijei o João. Foi um erro, mas eu sinto algo por ele." As palavras ecoaram como um tiro. A mãe de João, devota católica, explodiu em fúria, acusando João de corromper o primo. Vidros voaram, insultos foram trocados, e Miguel fugiu, deixando João sozinho para enfrentar a tempestade. João sentou-se no chão da cozinha, os cacos ao redor como metáforas de sua vida despedaçada. "Por que eu não parei isso?", pensou ele, as lágrimas escorrendo. Ele sabia que o beijo não era só um erro, era uma faísca que iluminava suas próprias sombras. Mas o preço? Isolamento familiar, julgamentos sociais em uma Portugal ainda conservadora em muitos aspectos. Ele pegou o telefone, hesitante, e mandou uma mensagem para Miguel: "Precisamos conversar. Isso não pode acabar assim." Enquanto esperava uma resposta que talvez nunca viesse, João refletiu sobre as escolhas que os levaram até ali. Miguel, preso em um casamento infeliz, buscava escape em algo proibido. João, vivendo na sombra, via nele uma chance de autenticidade. Mas a sociedade portuguesa, com suas tradições enraizadas, não perdoava facilmente tais desvios. Amigos comuns já sussurravam, e o medo de ostracismo crescia. João se levantou, limpando os cacos, simbolizando sua determinação em reconstruir, mas a que custo? Dias após o incidente, João enfrentou o pai. "Você trouxe desonra para nós", disse o velho pescador, os olhos cheios de decepção. João, pela primeira vez, defendeu-se: "Pai, eu sou quem sou. Não escolhi isso." Mas as palavras caíram em ouvidos surdos.
A família se dividiu, alguns apoiavam Miguel, culpando João, outros, mais progressistas, tentavam mediar. Miguel, por sua vez, se isolou em Setúbal, lutando contra sua própria identidade. Ele amava Ana, ou achava que amava, mas o beijo com João despertara dúvidas profundas sobre sua sexualidade. Ana, ferida, exigiu explicações. Foi só um beijo, mas significa que você nunca me amou de verdade? Perguntou ela, chorando. Miguel, dividido, não soube responder. Ele pensou em terminar o casamento, mas o medo de perder tudo, emprego, amigos, reputação, o paralisava. Em uma sociedade onde o casamento gay era legal, mas o preconceito persistia em círculos tradicionais, Miguel via sua vida como uma prisão autoimposta. João, enquanto isso, buscou apoio em um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, homens que sacrificaram tudo por amor verdadeiro, outros que viveram mentiras eternas. Você tem que escolher, viver para os outros ou para si mesmo, disse um amigo. Mas a escolha não era simples. João amava sua família, apesar das falhas. Perder Miguel seria devastador, mas forçá-lo a uma decisão poderia destruí-lo. A tensão escalava. Miguel marcou um encontro secreto em um café em Almada. Eu não sou gay, disse ele, mas suas mãos tremiam. João rebateu. Então por que você me beijou? Porque você ainda pensa nisso. A conversa terminou em impasse, com Miguel partindo confuso. João, sozinho, questionava se valia a pena lutar por alguém que negava seus sentimentos. Semanas se passaram, e o silêncio entre João e Miguel tornava-se ensurdecedor. João mergulhava no trabalho, lecionando sobre a história portuguesa com uma paixão forçada, mas sua mente vagava para o Rio Douro, onde tudo mudara. Ele via nos alunos adolescentes lutando com identidades, e isso o fortalecia, mas também o aterrorizava. E se eu for demitido por causa disso, pensou, sabendo que rumores podiam se espalhar rápido em uma comunidade pequena. Miguel, em Setúbal, enfrentava seu próprio inferno. Ana o pressionava por respostas, e ele mentia, dizendo que era um mal-entendido. Mas à noite, sozinho, revivia o beijo, sentindo uma mistura de culpa e desejo. Ele pesquisava online sobre bissexualidade, lendo fóruns anónimos onde homens como ele compartilhavam histórias de casamentos destruídos. Eu posso ser os dois, questionava-se, mas o medo de admitir o paralisava. Sua mãe, ao saber do incidente, o confrontou. Você é homem, Miguel. Homens não fazem isso. As palavras ecoavam tradições antigas, reforçando o conflito interno. Um dia, Ana descobriu mais, uma foto antiga de João e Miguel abraçados na viagem de pesca. Isso é amor ou o quê? Gritou ela. Miguel, encurralado, confessou parcialmente, foi um erro, mas eu sinto algo por ele. Ana, devastada, pediu o divórcio. Você me traiu não só com o corpo, mas com o coração. Miguel, chorando, viu sua vida desabar, a casa que construíra, os planos de família, tudo perdido por um momento de verdade. João soube do divórcio por uma prima. Ele quis ligar para Miguel, mas hesitou. Em vez disso, foi a uma manifestação LGBT em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam no rocio. Lá, sentiu uma comunidade, mas também a solidão de sua luta pessoal. Porque a sociedade nos força a escolher entre amor e aceitação, pensou, vendo casais felizes contrastando com sua dor. Miguel, agora sozinho em um apartamento alugado, decidiu confrontar João. Ele dirigiu até Lisboa em uma noite chuvosa, batendo à porta. Eu terminei com Ana. Por sua causa. Por nossa causa. João, surpreso, o deixou entrar. A conversa foi intensa. Miguel admitiu atração, mas negava ser gay. Eu amo mulheres, mas você. Você é diferente. João, ferido, rebateu. Isso não é justo. Você não pode me usar como experimento enquanto destrói vidas. O encontro terminou em lágrimas. Miguel partiu, deixando João questionando se o amor valia tanta dor. Dias depois, a família se reuniu para uma intervenção. O pai de João, rígido, exigiu que ambos se endireitassem. Isso é contra Deus e a natureza, disse. Miguel defendeu-se fracamente, mas João explodiu. Pai, isso é quem eu sou. E Miguel está confuso porque a sociedade o sufoca. A reunião acabou em caos, com parentes se dividindo, alguns condenavam, outros, como uma tia moderna, apoiavam. Miguel, pressionado, buscou terapia em segredo. O terapeuta o ajudou a explorar sua identidade. Você pode ser bissexual. Não é preto e branco. Mas admitir isso significava enfrentar o mundo. Ele perdeu amigos que o julgavam, e no trabalho, sussurros o isolavam. Vale a pena? Perguntava-se, pesando a liberdade contra o ostracismo. João,
inspirado, escreveu um diário sobre sua jornada, sonhando em compartilhar com outros. Mas o medo persistia. Uma noite, recebeu uma ligação de Miguel: "Eu preciso de você." Eles se encontraram no Tejo, onde o beijo acontecera. "Eu estou pronto para tentar", disse Miguel. João, cauteloso, concordou, mas avisou: "Isso vai custar caro." Os meses seguintes foram de altos e baixos. Eles se viam em segredo, explorando sentimentos, mas a culpa consumia Miguel. Ele via Ana sofrendo, e isso o corroía. João, paciente, o apoiava, mas questionava: "E se ele me abandonar?" A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Um incidente escalou tudo: um primo homofóbico espalhou rumores online. Miguel foi confrontado no trabalho: "Você é gay agora." Ele negou, traindo João indiretamente. João, ao saber, sentiu-se traído: "Você escolheu a fachada de novo." Eles brigaram feio, com Miguel gritando: "Eu não aguento mais essa pressão." João, chorando, respondeu: "Então vá embora. Mas saiba que está escolhendo o medo sobre o amor." Miguel partiu, deixando João devastado. Ele se isolou, questionando suas escolhas. "Eu forcei demais", pensou. Mas no fundo, sabia que a verdade era inevitável. Miguel, sozinho, enfrentou sua mãe novamente: "Mãe, eu amo João." Ela, chocada, o expulsou temporariamente. O preço da honestidade era alto. João, enquanto isso, encontrou força em amigos LGBT. Ele decidiu sair do armário publicamente, postando em redes sociais sobre sua jornada. Reações mistas, apoio de alguns, ódio de outros. Mas isso o libertou parcialmente. Miguel, após o confronto com a mãe, vagou pelas ruas de Setúbal, sentindo o peso de suas decisões. Ele dormiu em um hotel barato, refletindo sobre o caminho percorrido. "Eu traí Ana, traí João, traí a mim mesmo", pensou. No dia seguinte, ligou para o terapeuta, marcando sessões urgentes. Lá, desabafou: "Eu quero ser honesto, mas o mundo não permite." O terapeuta respondeu: "O mundo muda quando indivíduos mudam." Inspirado, Miguel procurou Ana para um fechamento. "Eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar", disse. Ana, ainda magoada, perdoou parcialmente: "Vá viver sua verdade, Miguel. Mas não volte." Foi um alívio amargo, mas necessário. Ele então dirigiu até Lisboa, determinado a reconquistar João. João, no entanto, estava em crise. Após o post online, sua mãe o confrontou: "Você expôs a família toda." Ele rebateu: "Mãe, eu escondi por tempo demais. Isso me matava." Ela, aos prantos, admitiu: "Eu te amo, mas não entendo." Foi o início de um diálogo difícil, mas João via esperança. Miguel chegou à porta de João à noite. "Eu errei. Mas eu escolho você agora." João, cético, o deixou entrar. Eles conversaram horas, dissecando medos e desejos. Miguel admitiu: "Eu sou bissexual. Levei tempo para aceitar." João, emocionado, o abraçou. Mas avisou: "Isso não apaga o dano. Precisamos reconstruir." Eles começaram devagar, saindo como amigos em público, testando águas. Em uma viagem a Porto, reviveram memórias positivas, longe da pressão familiar. Mas o passado assombrava: um tio os viu juntos e relatou à família. Novas acusações voaram: "Vocês estão destruindo nossas tradições." Miguel enfrentou o pai, um homem de negócios conservador. "Filho, isso é uma fase. Case de novo, tenha filhos." Miguel, firme, respondeu: "Pai, isso é quem eu sou. Aceita ou perca-me." O pai, relutante, cortou contato temporariamente. O preço era a solidão familiar. João perdeu alunos que pais retiraram da escola por influência negativa. Ele questionou sua carreira: "Vale a pena lutar?" Mas colegas o apoiaram, e ele persistiu, tornando-se um exemplo para jovens LGBT. A relação deles aprofundava, mas tensões surgiam. Miguel, ainda lidando com culpa, às vezes se distanciava. João, paciente, mas ferido, exigia compromisso: "Ou estamos juntos de verdade, ou acabamos." Miguel escolheu ficar, mas o stress o levava a decisões impulsivas, como confrontar o primo homofóbico. Em uma reunião familiar tensa em Almada, tudo explodiu. O primo acusou: "Vocês são uma aberração." Miguel, enfurecido, defendeu: "O amor não é aberração. Seu preconceito é." A briga física quase aconteceu, mas João interveio: "Parem. Isso só nos divide mais."
Após isso, a família se fragmentou. Alguns parentes cortaram laços, outros tentaram reconciliar. Miguel e João se mudaram juntos para um apartamento em Lisboa, criando um santuário. Mas o mundo exterior pressionava, olhares julgadores na rua, comentários online. Miguel perdeu o emprego após rumores. Eles disseram que não se encaixa mais na cultura da empresa, contou a João. Desempregado, ele questionou tudo, eu sacrifiquei demais. João apoiou, nós sacrificamos, mas pela liberdade. Eles buscaram terapia de casal, explorando Malton. O terapeuta ajudou, o amor verdadeiro requer sacrifício, mas também equilíbrio. Miguel encontrou um novo emprego em uma empresa inclusiva, e João publicou artigos sobre direitos LGBT, ganhando visibilidade. Mas um golpe veio, a mãe de Miguel sofreu um infarto, culpando o estresse familiar. No hospital, ela confrontou Miguel, você causou isso. Ele, devastado, quase desistiu. João o convenceu, não é sua culpa. É o preconceito dela. A recuperação da mãe trouxe reflexão. Ela visitou o casal, hesitante, eu não aprovo, mas não quero perder meu filho. Foi um passo pequeno, mas significativo. João e Miguel cresceram juntos, enfrentando desafios. Eles participaram de eventos LGBT, inspirando outros. Mas dúvidas persistiam, e se a sociedade nunca mudar? Com o tempo, a relação de João e Miguel se solidificou, mas as cicatrizes permaneciam. Eles viajaram para o Alentejo, buscando paz em praias isoladas. Lá, longe de julgamentos, eles discutiam o futuro, casamento, a adoção. Um dia, talvez, disse Miguel, ainda cauteloso. João, otimista, respondia, por que não agora? Portugal permite. Mas a realidade batia à porta. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Braga, no norte, o que significaria se mudar. E se formos para lá, recomeçarmos, sugeriu. João hesitou. E minha família? Meu trabalho. A decisão testava sua união. Enquanto isso, Ana reapareceu, agora com um novo parceiro. Ela encontrou Miguel por acaso, eu te perdoo. Seja feliz. Foi um fechamento, mas reabriu feridas em Miguel, eu a machuquei tanto. João enfrentou sua própria batalha, um aluno se assumiu gay, inspirado por ele, mas sofreu bullying. João interveio, mas foi repreendido pela direção, mantenha sua vida pessoal fora da escola. Ele debateu demitir-se, questionando o custo de sua visibilidade. Em uma noite chuvosa, eles brigaram feio. Miguel, estressado com a mudança, acusou, você me pressiona demais para ser aberto. João rebateu, e você ainda se esconde. Quando vai assumir de verdade? A briga terminou com Miguel saindo, passando a noite fora. No dia seguinte, arrependido, Miguel voltou, eu tenho medo, mas te amo. Eles se reconciliaram, decidindo pela mudança para Braga. Lá, em uma cidade mais conservadora, enfrentaram novos preconceitos. Vizinhos sussurravam, e Miguel perdeu amigos locais. João encontrou um novo emprego como professor, mas adaptou-se devagar. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, anonimamente no início, mas ganhou tração. Isso pode ajudar outros, pensou. A família começou a se reconectar. O pai de João ligou, eu não entendo, mas sinto sua falta. Foi um progresso lento. A mãe de Miguel, recuperada, os visitou, eu vejo que vocês se amam. Talvez eu esteja errada. Mas um escândalo surgiu, o livro de João foi descoberto pela família. O tio conservador o denunciou publicamente, chamando-o de propaganda gay. Reações online foram mistas, apoio de jovens, ódio de tradicionais. Miguel defendeu João online, isso é nossa vida. Respeitem. Mas o backlash afetou seu emprego. Ele foi demitido novamente, política da empresa. Desesperado, questionou, valeu a pena. João, solidário, disse, sim, porque somos livres agora. Eles se candidataram a empregos em Lisboa novamente, voltando às raízes. Em uma manifestação em Braga, eles marcharam juntos, enfrentando protestos contrários. Um ovo foi jogado, acertando Miguel. Isso é o que enfrentamos, disse ele, limpando-se. João respondeu, mas não vamos parar. A relação amadureceu. Eles casaram em uma cerimônia simples, com poucos amigos. Nós contra o mundo, brincou Miguel. Mas ausências familiares doíam. Anos depois, com a adoção em vista, eles refletiam. Nós pagamos caro, mas ganhamos autenticidade, disse João. A vida em Braga trouxe estabilidade relativa. Miguel encontrou trabalho em uma startup inclusiva, e João lecionava em uma escola progressista.
Seu livro se tornou best-seller underground, inspirando debates sobre direitos LGBT em Portugal. Mas o passado não os deixava em paz. Um dia, o pai de Miguel faleceu subitamente. No funeral, tensões explodiram, parentes culpavam o estilo de vida de Miguel pelo estresse do velho. Miguel, devastado, questionou tudo, e se eles estiverem certos? Eu causei isso. João o consolou, não. Foi o preconceito que matou as relações. A herança foi contestada, com irmãos alegando que Miguel não merecia por sua orientação. Uma batalha legal em Suede, drenando recursos emocionais e financeiros. Isso é injustiça, disse João, contratando um advogado. O processo expôs mais segredos, intensificando o escrutínio público. Durante o julgamento, Miguel testemunhou: meu pai me amava, apesar de tudo. Isso não muda quem eu sou. O juiz, progressista, decidiu a favor, mas o dano estava feito. A família se dividiu permanentemente. João e Miguel adotaram uma criança, um menino chamado Tiago, trazendo alegria, mas também medos. E se ele sofrer por causa de nós, preocupava-se Miguel. João respondia: vamos ensiná-lo a ser forte. Tiago cresceu em um lar amoroso, mas enfrentou bullying na escola. Miguel, protetor, confrontou os pais: ensine seus filhos a respeitar diferenças. Foi uma vitória pequena, mas simbólica. Anos passaram, e eles envelheceram juntos. João, agora com 40, refletia sobre a jornada: nós perdemos muito, famílias, empregos, paz. Mas ganhamos amor verdadeiro. Miguel, 43, concordava: o preço foi alto, mas eu escolheria de novo. Em uma entrevista para um documentário sobre LGBT em Portugal, eles compartilharam sua história, inspirando gerações. Mas dúvidas persistiam: a sociedade mudara o suficiente? No final, sentados à beira do Douro, onde tudo começou, Miguel perguntou: foi certo sacrificarmos tanto por nós mesmos? João sorriu: sim, porque a verdade liberta. Mas e você, leitor? Foi correto priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor irreparável a outros?